Olá, gente, graça e paz, Hilari aqui, tudo bom? O vídeo de hoje se chama Deus odeia o orgulho. E a inspiração para esse vídeo me veio através de um post de uma pessoa que eu sigo chamado Dennis Prager, que é um tiozinho que é judeu americano, e ele postou isso com relação ao mês atual, né, o mês de junho, que muitos comemoram o dia do orgulho gay. Eu não vou falar sobre a questão do homossexualismo, o tema desse vídeo, o foco é sobre o orgulho. Então, o que acontece? Deus, ele odeia o pecado, todo tipo de pecado, porque são rebelião contra ele, contra seus valores, contra seus princípios, contra seus padrões, contra a maneira como ele nos criou. Certo? E tem vários versículos bíblicos que falam a respeito disso, tanto com relação ao orgulho como outros sinônimos. Então Salmos 11, 5 a 7 diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante ao que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. E lá em Romanos 6 e 23, é um texto bem conhecido, vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então perceba que aqui o salário do pecado é qualquer pecado, ele não diz distintamente pecado A, B ou C. E existem até algumas listas de pecados, digamos assim, a gente vai ver uma mais à frente, mas são listas exemplificativas. Não tem, obviamente, como a palavra de Deus conter explicitamente todo o comportamento humano. É absolutamente impossível isso, tá certo? Perceba que o justo e a justiça que fala esse primeiro texto, né, que a gente viu, eles são conceitos ligados à própria essência de Deus. Quem é Deus? Um dos seus atributos, que é a justiça, tá certo? Não são os nossos conceitos particulares do que é justo, da justiça, que são muito falhos e distantes dos padrões e valores de Deus, tá certo? E como eu falei, o orgulho é pecado, portanto, se Deus odeia o pecado, Deus odeia o orgulho. Então vamos lá, Provérbios 8 e 13, temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, que Deus falando através de Salomão, né? Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A Bíblia também continua dizendo assim no Salmo 5,5: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Ou seja, todos os que praticam o mal. E nós vamos voltar a esse assunto mais à frente, tá? Então nós não podemos nos orgulhar de nenhum pecado. Isso não faz sentido nenhum. É como querer acumular ódio de Deus sobre nós, tá certo? Devemos, ao contrário, nos humilhar na presença de Deus, e Ele mesmo nos exaltará no tempo dele, da forma dele, que é a que glorifica o seu nome. E aliás, isso é o que diz lá em Tiago 4, de 6 a 10. Vamos lá. Eu gosto de trazer esses textos da palavra, meus irmãos, porque não fica só a minha opinião, e a minha opinião não vale nada. Mas a palavra de Deus, essa sim diz muita coisa, né? Então vamos lá, Tiago 4, 6 a 10 diz: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, olha só, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então perceba, humilhar em vez de se exaltar. Muito diferente do que esse mês tem o tema, né, digamos assim. Então nós não podemos dissociar o pecado do pecador. Por quê? Porque o pecado ele não existe de maneira autônoma, sozinho, isoladamente. Precisa de alguém que o cometa, né, digamos assim. Além disso, Deus ele não manda pecados para o inferno. Ele condena pecadores, conforme João 3 e 18, que é o texto que vem em seguida do famoso texto de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto de João 3 e 18 vai falar que a pessoa que crê em Jesus Cristo está salva, mas quem não crê já está condenado porque rejeitou o Filho de Deus. Então algumas pessoas dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, que na verdade não tem nas Escrituras, tá certo? Na verdade, Deus odeia pecadores. E só há um tipo de pecador que Deus não odeia, que é o pecador arrependido, que é o pecador que confessa o seu pecado e entrega a sua vida ao senhorio de Cristo.
confiando nele, tá certo? É isso que significa crer em Cristo. É entregar sua vida a ele, abandonar sua vida de pecados, ou seja, arrependimento e confissão de pecados, tá certo? Então isso significa crer em Deus. Provérbios 11 e 20 vai dizer o seguinte, ainda nesse assunto: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Provérbios 16, 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Mas 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque até para o pecado do orgulho, da vaidade, da arrogância, Deus perdoa. Deus perdoa se a gente se arrepender e nos humilharmos em sua presença, tá certo? E eu acho incrível aquele texto, Romanos 5,8, também um texto conhecido. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ou em nosso lugar, ou por nós, quando ainda éramos pecadores. Tá certo? O verso desse mesmo texto 10 de Romanos diz que o amor de Deus nos alcançou, sendo nós ainda seus inimigos. Olha só o peso dessa palavra. Quando nós éramos pecadores não arrependidos e, pior, orgulhosos do nosso pecado, mesmo que não reconheçamos que esse comportamento do qual nos orgulhamos é pecado, nós somos inimigos de Deus. Inimigos é uma palavra muito forte essa. De fato, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, no contexto daquele texto bem conhecido que fala a respeito da graça, salvação pela graça mediante a fé em Cristo, né, o que diz o texto, olha só o que ele diz a partir do verso 1, Efésios 2, 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então esse texto é tão rico que daria inúmeras pregações a respeito dele. Mas olha só algumas coisas aqui. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, os nossos comportamentos ofendem a Deus, tá certo? E antes éramos por natureza filhos da ira, em vez de filhos de Deus. Assim é todo pecador que rejeita a Cristo. Ou vive como se nele não cresce, né? Porque não adianta eu dizer que crê em Deus e vive como se ele não existisse. Mesmo que se diga religioso ou da boca para fora, não adianta eu dizer que sou religioso se eu não obedeço a Deus. A palavra de Deus lá em Mateus 7, 13 a 24, vai dizer que é pelos frutos que nós somos conhecidos. Então vamos lá, vamos ver especificamente os versos 20 a 23 desse texto de Mateus 7. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não adianta eu dizer que sou religioso e pratico algo que Deus abomina. Tá certo? Não adianta. Não adianta dizer que sou orgulhoso, que eu sou religioso, e dizer que me orgulho desse comportamento ou daquele outro, tá certo? Isso é incompatível. Tá certo? Deus, portanto, odeia o orgulho, mas odeia principalmente o orgulhoso. E o antídoto para isso nós já vimos naquele texto de Tiago 4, de 6 a 10, que é nos humilharmos em sua presença, reconhecendo que nada somos e que Deus é tudo. Mas antes de encerrar, eu queria deixar uma mensagem para os nossos amigos que podem estar vendo esse vídeo, que são homossexuais. Então, se você que está assistindo esse vídeo enfrenta essa luta, eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, não desista, tá certo? Um cristão verdadeiro nunca irá rejeitá-lo, nem tratá-lo mal, apenas por você estar trilhando esse caminho, tá certo? Deus recebe você como está, mas deseja transformar você em uma nova criatura, em um filho de Deus. Então, meus amigos, olha só o que 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Aí olha só o que ele vai descrever como perverso e as consequências que é não herdar o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então perceba aqui o tipo de comportamento que Paulo descreve. Mas ele disse uma frase, aliás, uma frase não, um tempo verbal que eu acho muito interessante. Ele diz assim: assim foram alguns de vocês. Ele coloca isso no passado. E isso demonstra que aquelas pessoas que tinham tais práticas, entre as quais práticas perversas, práticas que levam a pessoa a não herdar o reino de Deus, levam a pessoa a demonstrar que não é convertido, tá certo? Que coloca ela na posição de filho da ira, inimigo de Deus. Entre esses comportamentos tem aqui homossexuais passivos ou ativos. Eu estou falando aqui, gente, novamente, nenhum cristão vai lhe tratar mal apenas por essa condição, como as outras características aqui. Nenhum cristão vai tratar mal alguém porque é alcoólatra ou porque é caluniador, tá certo? Mas Deus, ele quer transformar você, ele quer que você deixe isso aqui, esse tipo de comportamento, seja qual for, no passado, e não se orgulhe dele, tá certo? Mas, gente, o pior não é isso. O pior é ter pessoas que dizem que esse comportamento não é pecado, tá certo? E que você pode ser cristão e continuar sendo homossexual. Gente, isso é heresia, isso é blasfêmia, isso não encontra respaldo na palavra de Deus. A minha opinião é irrelevante. Então, eu não posso tentar ser mais misericordioso, entre aspas, do que o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é santidade, tá certo? Olha lá o que tem em 2 Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, as pessoas que querem continuar com a sua prática pecaminosa, seja ela qual for, mas eu estou falando aqui para terminar esse vídeo no aspecto específico da homossexualidade, né? Procuram igrejas que têm, entre aspas, pastores e, entre aspas, pastoras, que dizem que não tem problema nenhum você ser homossexual e continuar na sua prática. E, obviamente, isso fere as escrituras, isso vai de encontro às escrituras, tá certo? O foco da minha reflexão hoje, para terminar, não foi contra o seu pecado específico, apesar de termos citado esse texto a esse respeito, né? Porque Deus odeia o pecado, todo e qualquer pecado. Sexual não, perdão, né? E por ser santo, deseja que também o sejamos. É o que tem lá em 1 Pedro 1, 15 a 17. 1 Pedro 1, 15 a 17 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E olha só como é que ele termina esse pedaço aqui. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se você chama por Deus, a Deus, aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, aquele que não que recebe todo mundo, aquele que não discrimina, ninguém, inclusive por sua escolha sexual, mas julga segundo a obra de cada um, se é uma obra que é pecado ou não, se é uma obra que agrada a ele ou não, segundo os seus valores de justiça e retidão, e não de acordo com a minha vontade, né? O que ele diz? Andai em temor, ou seja, temam a Deus, temam a Deus. Então, o pecado da homossexualidade, concluindo aqui, ofende a Deus por diversas razões, mas principalmente porque fere o propósito de Deus para a humanidade. Fere o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher para serem uma só carne, que é o que diz lá em Gênesis 2:24, voltando a ser o que eram no início, porque Deus, ele tira de Adão uma costela e faz dessa costela sua mulher Eva, para que eles, nessa unidade matrimonial, eles voltem a ser uma só carne, e isso reflete o próprio relacionamento de Cristo com a igreja, que é o que Paulo vai dizer lá em Efésios 5:32, e que o diabo tenta manchar, tenta adulterar.
essa imagem, essa semelhança de Deus. Tenta fazer você e eu crermos que Deus errou ao nos ter criado dessa ou daquela maneira, o que é falso, porque Deus ele não erra, Deus ele não se engana. Tá certo, meus irmãos? Então essa é a minha palavra para você hoje. A minha palavra, obviamente, como eu falei, é uma palavra a respeito do orgulho. Não se orgulhe. Assim como eu não posso me orgulhar de nenhum comportamento, principalmente se esse comportamento for um pecado, de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? A minha oração hoje é para que Deus nos dê esse entendimento, nos dê coragem para confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, principalmente o pecado do orgulho. Amém, meus irmãos? Se esse vídeo falou com você de alguma maneira, compartilhe, comente aqui embaixo. Amém? Deus nos abençoe.